Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar a estudar a lição dessa revista. O tema da revista é O que é teologia e para que isso serve, da revista da editora Cultura Cristã. E o tema de hoje, a lição de hoje, é a lição de número 8. O nome é Qual Teologia? Unidade e diversidade teológica. E o texto base para o nosso estudo, nós vamos usar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias. Primeira Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, rogamos ao Senhor, nesse momento tão especial em que estudamos a Sua palavra, a Sua vontade revelada, nós queremos rogar ao Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, que nos ilumine, nos dê o verdadeiro entendimento a respeito da Escritura Sagrada, e que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, como compreender e entender, ó Deus, a vontade do Senhor aqui que está diante de nós. Nós rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe e nos ajude na exposição da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Qual teologia? Quando nós olhamos para a grande diversidade de denominações religiosas e também diversas teologias, é inevitável a pergunta: se a Bíblia é uma só, por que há tantos ensinos diferentes? E de fato a Escritura é uma só, mas as interpretações, elas são diferentes. Obviamente, com exceção de algumas religiões que acrescentaram livros na Bíblia ou propuseram outras revelações que dizem ser vindas do próprio Deus ou de Jesus Cristo, mas quando nós falamos da Bíblia, essa que está diante de nós, e diversas religiões e denominações que surgiram ao longo da história da igreja cristã, na verdade o que há são diversas interpretações a respeito da palavra do Senhor. E a interpretação da revelação de Deus é vital para a igreja e para a humanidade. Então é sobre isso que nós vamos tratar com os irmãos, que é a respeito de teologia. O que é teologia? Ou qual é teologia? Já falamos o que é teologia, mas em relação a esse tema, qual teologia? Essa é uma pergunta. E nós vamos aqui dividir essa aula em 3 temas. Então, nessa introdução, nós vamos falar a respeito sobre o nascimento da doutrina. Esse é o primeiro tema. Depois, o segundo, as tradições teológicas do cristianismo. E, por último,
Terceiro, a enciclopédia teológica. Então, nessa primeira parte, vamos falar sobre esse nascimento da doutrina, também chamada como dogma, ou os dogmas da igreja. Depois nós vamos falar sobre esses outros temas que nós falamos aqui. Na maior parte do tempo, quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, nós vamos estar diante de verdades, de coisas verdadeiras a respeito de Deus, propriamente dito, o Senhor Jesus, nós falamos sobre o Espírito Santo e o Deus Pai, sobre nós mesmos, ou seja, sobre a nossa vida ou sobre a vida da humanidade, e também sobre a redenção que é graciosa da parte de Deus em relação a nós, crentes em Cristo Jesus. E diante dessas verdades, existe um teólogo, um estudioso da palavra do Senhor chamado Michael Horton. Ele diz que nós estamos diante de um enredo dramático, ou seja, existe um drama, existe uma história e nós estamos no meio disso. Então a Bíblia fala sobre Deus, fala sobre nós e fala sobre uma redenção. Então nós ouvimos falar a respeito da criação, da queda, da redenção, e estamos a caminho da cidade celestial, da Nova Canaã. Então existe um enredo dramático, e diante desse enredo dramático, a explicação do significado desse drama, existem muitas cenas e também muitos personagens. E diante dessas cenas, desses personagens, diante da história, tanto lá do Antigo Testamento, a história da criação, a queda, até nos dias de hoje, nós vamos ver diversas cenas e diversos personagens bíblicos durante a história da igreja cristã, depois da revelação da palavra do Senhor, depois da era apostólica, onde a vontade de Deus foi revelada a todos nós, está diante de nós aqui, e agora nós vemos a história da igreja cristã também, vários personagens, coisas que aconteceram, e diante disso se formaram as doutrinas, ou os dogmas. E diante dessas doutrinas, nós vamos chegar a algumas conclusões, o que nós falamos sobre essas teologias, as interpretações. Mas isso não é uma coisa nova, quando nós falamos sobre interpretações da palavra de Deus. Mas nós vemos já nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus ensinou que a interpretação correta do Antigo Testamento apontava para o seu ministério. Então, já nos tempos bíblicos, agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai falar a respeito de coisas do Antigo Testamento, ou da Escritura que havia na época. Ele confirmava que aquilo que estava sendo os fariseus, os judeus que aguardavam o Messias, já estava se cumprindo na sua encarnação, na sua vinda a este mundo. Então, nós vamos ler alguns textos nessa primeira parte. Então, eu convido os irmãos a abrir em Lucas, capítulo 22. Quem achar, pode ler, por favor, do verso 44. Lucas, capítulo 22, verso 44. Desculpa, é Lucas capítulo 24, verso 44. Falei 22. Lucas 24, verso 44. Exato. Então o Senhor Jesus fala que os profetas e Moisés e também os salmos falavam a respeito dele mesmo. João capítulo 5, verso 39 e 46. Quem achar, pode ler, por favor. Verso 39 e 46. João capítulo 5.
Mais uma vez, o Senhor Jesus ratifica, confirma que aquilo que os profetas e Moisés falaram a respeito do Messias, que era Jesus, ele diz de forma muito clara que era sobre ele. Ele fala, eu sou esse que Moisés e os profetas falaram a respeito. Então, o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito da interpretação correta do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso no Sermão do Monte, em que ele pega aquelas partes que muitas vezes são polêmicas na sua época, e até talvez para nós, nos dias de hoje, que ele vai fazer uma interpretação correta da lei. Aquilo que os fariseus fizeram uma interpretação equivocada em algumas situações a respeito da lei de Moisés, o Senhor Jesus vai falar a respeito disso, como a questão, por exemplo, do adultério, em que ele faz a verdadeira interpretação que estava relacionada ao coração humano. E também os seus apóstolos deram continuidade às interpretações da Escritura. Então, eles continuaram a extrair esse ensinamento cristão da narrativa inspirada, que é a Escritura do seu tempo, que era o do Antigo Testamento. Mas também os apóstolos, eles falaram e pregaram a respeito das palavras de Cristo. Isso nós vamos ver em Atos capítulo 3, verso 20 a 23, Atos capítulo 8. Principalmente então no livro de Atos, você vai ver os apóstolos, o irmão de Pedro, o próprio apóstolo Paulo, falar a respeito das palavras do Senhor Jesus. E diante de uma controvérsia teológica, nós vemos também os próprios apóstolos se reuniram num concílio, em Atos capítulo 15, que era um debate sobre uma decisão sobre a direção do Espírito Santo e com base nas Escrituras Sagradas. Então nós vemos os apóstolos se reunindo numa espécie de um presbitério para tomar decisões, para eleger diáconos, presbíteros. Então você começa a ver um movimento em relação a homens que são apóstolos aqui nessa ocasião, que estão ainda dando continuidade à construção do Novo Testamento. Então, o que eles falavam não era algo novo, mas baseado no Antigo Testamento e nas palavras do Senhor Jesus. Eles deram continuidade a isso. E sempre com base, então, na Escritura Sagrada. Lucas, o evangelista, descreve as decisões tomadas pelo Concílio de Jerusalém, que foi conhecido dessa forma, como dogmata. E essa palavra dogmata significa, então, uma decisão ou um decreto. Isso a gente pode ver lá em Atos capítulo 16, verso 4, Atos capítulo 17 e Lucas capítulo 2 também. Então, para a igreja de todas as épocas, ficou o padrão da interpretação doutrinária das Escrituras. Então, existe um modelo de convocar uma assembleia para deliberar sobre questões teológicas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como que faz parte da sua doutrina, adotou a Confissão de Fé de Westminster de forma oficial, então faz parte do corpo de doutrina da nossa igreja. E segundo essa Confissão de Fé, no capítulo 31, deixa de maneira muito clara, porque uma observação importante que nós temos que fazer. A Escritura Sagrada, ela não tem erros, ela não tem algum tipo de equívoco, e não existe, então, coisa errada nenhuma na Escritura Sagrada. Porém, a Confissão de Fé de Westminster vai falar a respeito da sua própria Confissão de Fé, em que ela afirma, então, no capítulo 31, no item 3, dizendo: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Ou seja, a Escritura Sagrada ela não tem erros nenhum. Nós nos baseamos nela para fazer e construir doutrinas. Porém, quando nós olhamos para uma confissão de fé, se um dia, porventura, chegarmos à conclusão que algum ponto dessa confissão de fé ela tem equívocos, não há problema nenhum em recorrer à Escritura Sagrada e fazer
essa baliza, essa comparação, se há algum erro ou não. Por quê? Porque a única regra de fé e prática para você e para mim, e isso nós vemos isso no catecismo, né? É a palavra de Deus. É a única. Então, tudo que vier após dela, seja interpretações, alguma coisa assim, isso nós podemos rever e chegarmos à conclusão, muitas vezes, que estamos equivocados em algumas coisas. Mas que nós temos que chegar à conclusão que a Escritura Sagrada, ela não tem erro nenhum. Nós temos dificuldades, muitas vezes, em alguns pontos. Isso é verdade. Existem, às vezes, divergências em alguns assuntos, não aqueles que são essenciais, como a pessoa de Jesus Cristo, salvação e etc., mas coisas que são secundárias. Isso pode, sim, ocorrer divergências. Então, até aqui, sobre esse nascimento da doutrina, nós falamos então que são interpretações, as doutrinas começam a nascer de acordo com essas interpretações. E nós vamos ver isso ao longo da história da igreja. Então, essas controvérsias religiosas, decretos de concílios e doutrinas, elas têm de ser julgadas pelo Espírito Santo, que se revela por meio da Escritura Sagrada. Ou seja, a autoridade das decisões da igreja pós-apostólica, isso é importante nós observarmos, depende completamente de terem sido tomadas debaixo da iluminação do Espírito Santo e com um cuidado na reflexão da Escritura Sagrada. Então, esse processo de constituir doutrinas numa determinada denominação é passível de erros. Então, esse processo não se equipara à inspiração da Escritura Sagrada. Então, consequentemente, nada pode acrescentar a ela. Então, uma vez que nós definimos que a Escritura Sagrada é infalível, ela não contém erros e ela não erra nas suas profecias, etc., nós não podemos comparar com o processo de construir uma doutrina, porque a Escritura Sagrada, nada nós podemos acrescentar a ela, como se fosse uma nova revelação. Isso nós vamos ver então em Gálatas capítulo 1, verso 8, Apocalipse capítulo 22. Então, o que nós lemos aqui em Coríntios é que os fundamentos já foram lançados. E ninguém então tem autoridade para lançar uma outra base, um outro fundamento. Como nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, diz que existe já um fundamento. Então, quando nós voltamos para o texto que nós lemos aqui no início, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 9 ao 15, o verso 9 nós lemos para ter um contexto. Então, o que estava acontecendo? Todos nós conhecemos muito bem. Estava acontecendo uma divisão na igreja, em que havia um cooperador, o Apolo e também Paulo, e Paulo deixa muito claro que, apesar de ser um privilégio, de ser um obreiro, de servir na obra de Deus, de plantar igrejas, de fazer com que a igreja cresça, apesar disso ser um privilégio, e é um privilégio, o apóstolo Paulo deixa muito claro que quem faz a igreja crescer, desenvolver, produzir frutos, é o próprio Deus. Como diz aqui o verso 6 do capítulo 3, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele faz uma espécie de uma analogia com a plantação que nós vemos. O semeador prepara a terra, joga a semente na terra e depende da chuva para que regue a terra, ou de algum sistema de irrigação ali que tem águas ao redor e regue a terra. Então, apesar de ele arar a terra e jogar a semente, ele depende que algo que não depende dele necessariamente, que ele trabalha para aquilo, mas ele aguarda algo externo a ele, que não é do esforço do trabalho dele, para que aquilo se desenvolva. O apóstolo Paulo usa essa analogia dizendo: Apolo, eu
somos cooperadores, nós trabalhamos, mas quem dá o crescimento não depende de nós. Apesar de ser um privilégio de trabalhar para Deus, trabalhar na igreja de Deus, de Cristo, mas é o próprio Deus que dá o crescimento. Então ele diz no verso 7, de modo que que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele diz para que aquela divisão da igreja se acabasse, ele diz, nós somos um só, no verso 8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então o apóstolo Paulo diz, vocês estão se dividindo aí, eu prefiro fulano, o outro prefere ciclano, mas o que nós somos, na verdade, somos um só nesse trabalho, na seara de Deus. E o apóstolo Paulo, no verso 9, diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, existe um fundamento, e sobre esse fundamento está sendo construída, edificada a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai falar agora do verso 10 em diante, a respeito daqueles que são os obreiros que trabalham na frente na obra do Senhor, que estão ensinando, estão guiando, estão pastoreando essa igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso, sobre aqueles que edificam sobre esse fundamento. Ele vai falar isso, que é Jesus Cristo, no verso 11, e como esses obreiros, esses responsáveis pelo ensino, por pastorear a igreja, de que maneira eles estão construindo sobre esse fundamento. Ele vai falar isso no verso 12, que usam materiais como ouro, prata, depois madeira, feno, palha, estão construindo sobre esse fundamento. E essas obras, já que são obreiros, essas obras vão ser reveladas um dia. E esse dia, chamado em letra maiúscula, aqui no verso 13, para o dia, ou seja, esse dia é o dia do julgamento, o dia final, em que as coisas vão ser finalizadas por completo e as coisas vão ser consumadas, né? E nesse dia, essas obras vão ser reveladas. Então, aqui não está falando sobre salvação, sobre, nesse dia, nós vamos descobrir quem é salvo ou não. Está falando sobre pessoas crentes que estão trabalhando na obra do Senhor, e essas obras vão ser reveladas, porque apesar de sermos crentes, nós podemos ter intenções, motivações equivocadas, erradas em relação à obra do Senhor, quando nós estamos trabalhando nessa obra. Então é possível eu trabalhar de forma legítima, com esforços para produzir na obra de Deus, mas as motivações do nosso coração podem ser erradas e equivocadas. É por isso que nós precisamos fazer essas interpretações bíblicas, fazer teologia, então esse é o nome, corretas. Porque você e eu conhecemos pessoas que são crentes verdadeiros, mas que têm equívocos em relação à obra de Deus, na hora de trabalhar na obra de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que um dia essa obra ela vai ser provada pelo fogo. Então ele coloca aqui esses materiais, como madeira, palha, ouro, prata e pedras preciosas, dizendo, olha, tudo isso que está sendo usado sobre o fundamento, nessa construção, pelo fogo isso vai ser provado. Mas isso não quer dizer que vai perder a salvação, muito pelo contrário. Aqui no verso 15, diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Uma observação importante é que às vezes as pessoas, elas têm o costume, não sei se os irmãos já ouviram, e quem quiser pode contar alguma experiência aqui, mas quando as pessoas dizem o seguinte, olha, eu não estou tão preocupado com o galardão, como que eu vou ganhar lá na frente, o que eu quero mesmo é entrar no céu, eu quero ter certeza disso, então eu não estou muito preocupado com isso. Talvez essas pessoas vão ter uma surpresa depois da morte, porque o que nós queremos
realmente não é uma troca de Deus, eu quero fazer coisas para ganhar coisas, mas é ser fiéis. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser encontrados como mordomos fiéis a respeito das coisas de Deus. Então, às vezes, as pessoas usam esse tipo de argumento, dizendo, eu não estou tão preocupado com o galardão, mas quero entrar no céu. Talvez pensando que, por mais que as pessoas estão pecando de forma desenfreada, e cometendo erros constantemente, isso não trará a ela um galardão, mas com certeza a salvação é garantida. Isso deveria, se você pensa assim, ou alguém pensa dessa forma, deveria hesitar em dizer isso, porque na verdade o que nós desejamos é sermos encontrados como mordomos fiéis de Deus. E o próprio Senhor Jesus fala a respeito de juntar tesouros no céu. Então, o que muitas vezes, quando nós ouvimos as pessoas falarem a respeito disso, que não querem um galardão especial, mas simplesmente querem entrar no céu, talvez seja um coração muito idólatra e que precisa rever algumas coisas no seu coração. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é sobre salvação, mas sobre obras que vão ser provadas, testadas, e nós sabemos que a Bíblia fala assim sobre esse galardão. E o próprio verso 14 vai falar a respeito disso, sobre o galardão, que nós não sabemos o que é necessariamente, suspeitamos às vezes o que pode ser, mas nós não sabemos o que é. E nós podemos cair no erro de especular a respeito do que seja, mas o que nós temos a certeza é que nós desejamos ser encontrados como mordomos fiéis, servos fiéis a Deus. Então o apóstolo Paulo fala a respeito disso, das obras, sobre os obreiros. E dentro disso, sobre esse nascimento de doutrinas e interpretações, então, o que eu tenho a ver com teologia? Porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho muito interesse, eu creio em Deus, creio em Jesus, creio na palavra de Deus, mas eu não tenho tanto interesse em estudar a respeito disso. Mas o que o nosso coração deseja é compreender a vontade de Deus, à luz da palavra de Deus, por meio da iluminação do Espírito Santo de Deus, e queremos fazer a vontade de Deus de uma forma que agrade a Deus e que não venhamos a cometer equívocos e enganos a respeito da interpretação da palavra de Deus. E quando nós começamos a interpretar, as doutrinas começam a surgir. Então, até aqui, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, os fundamentos já foram lançados. A base já está lançada, o alicerce já está lançado. Então, ninguém tem autoridade para lançar outras bases. Já existe uma base, já existe um alicerce, um fundamento. Então, para nós, resta apenas construir o mais fielmente possível sobre essas fundações, sobre esses fundamentos. É nesse ponto, então, que o nosso interesse pela teologia, o nosso interesse pela interpretação da palavra de Deus deve ser aflorado no nosso coração. Então nós devemos buscar qual a interpretação a respeito daquilo que está revelado diante de nós, que é a Escritura Sagrada, qual é a mais fiel, mais correta possível. E assim então, a igreja pós-apostólica, ou seja, pós-fundamento, pós-alicerce, pós-base lançada por meio de Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, depois dessa era apostólica, assim a igreja então, pós-apostólica, ela tem autoridade para tomar decisões a partir daquilo que é expressamente declarado na Escritura e do que pode ser deduzido dela. Então nós já temos a vontade de Deus revelada, o fundamento, sabemos quem é Jesus Cristo, sabemos o plano de Deus que Ele revelou aqui a todos os homens, a quem Ele tem se revelado. Então nós temos que trabalhar com essas interpretações, com a criação, por assim dizer, de doutrinas, de acordo com as regras gerais. Então existe
algumas coisas que nós devemos tomar o cuidado em relação à interpretação da palavra de Deus. Algum irmão tem alguma pergunta até aqui, alguma colocação? Bom, sabendo que nós vamos interpretar, que é impossível não fazer isso, todos nós somos teólogos, né, de alguma forma, e até as pessoas que não são crentes fazem teologia de certa forma, quando comentam na roda de conversa no trabalho, na família, falam a respeito de alguma coisa sobre Deus, sobre assuntos bíblicos. Porém, esse exercício interpretativo, né, e doutrinário, ele não deve ser fruto de uma interpretação pessoal, simplesmente. Porque assim, as pessoas... você já deve ter ouvido alguém falar a respeito de algo assim. Bom, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Se ela foi escrita por homens, ela contém o quê? Alguém já ouviu falar? Não? Erros. Bom, se ela foi escrita por homens, contém erros. Mas a pergunta que às vezes a gente só pensa, né? Não consigo dizer, mas se fosse escrito por girafa, será que a pessoa, por um elefante, será que essa pessoa ia acreditar então? Se fosse escrito por caísse do céu um livro, daí a pessoa ia acreditar. Porque se não fosse escrito por homens, por quem a palavra de Deus ia ser escrita? Esse argumento é falho, né? Não tem nem lógica. Dizer que eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens e ela contém erros. Então, se ela não foi escrita por homens, ela deveria ser escrita por quem ou pelo quê? Por um espírito? Daí as pessoas iam acreditar. Por um cavalo que está passando na rua lá e começou a escrever a Bíblia, daí ia acreditar. Não é lógico que não, esse não é o problema do homem, né, de não crer na Bíblia. E a interpretação agora da Bíblia, partindo do pressuposto que ela foi escrita por homens inspirados por Deus, né, que nós encontramos na palavra de Deus, a partir desse ponto, como nós vamos interpretar? Essa interpretação não é uma pessoal, cada um tem, porque as pessoas dizem também que depois que a Bíblia foi traduzida, agora ela está disponível e cada um interpreta da maneira que convém. Então eu vou usar alguns textos, algumas partes da Bíblia eu não concordo, então eu não vou usar para mim, etc, etc, etc. Então, mas não é uma interpretação pessoal. Alguém pode abrir em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, e outro irmão pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 5. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 20, e depois 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 a 5. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 5. Exato. O apóstolo Paulo, tanto Pedro como Paulo, afirma o seguinte: não foi por meio de palavras humanas, mas ele usou palavras humanas. O que ele está querendo dizer é que não foi uma vontade, uma revelação do homem propriamente dito, mas de Deus, por meio do Espírito Santo. Ele não usou também jogos de palavras para convencer as pessoas, já que isso era usado muito na sua época, no contexto filosófico grego da época. Mas ele não quis usar de palavras para convencer as pessoas, mas ele simplesmente pregou o Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Se você olhar o capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 18, ele vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele vai discorrer a respeito: os judeus não vão crer nisso, os gentios não vão crer nisso, para ambos é loucura, é um absurdo. Aquele que, para os judeus, aguardava o Messias glorioso, um rei, talvez um político que ia salvar o mundo da época, um Messias glorioso, um rei como Davi foi. E vem um Jesus, um homem simples, e que morreu numa cruz.
e que para a época era a pior morte, uma tortura, e era maldito aquele que era pregado numa cruz. Então, para os judeus isso era uma doideira. E para os gentios, eles pensavam da mesma forma: como eu posso ser salvo, ser mudado, a minha vida ter um sentido após a morte, por meio de um sacrifício de um homem que salva a muitos? Então o apóstolo Paulo, depois ele vai falar a respeito: eu não estou pregando, tentando convencer as pessoas por uma sabedoria, uma filosofia, uma forma de técnicas humanas para convencer as pessoas. Eu estou pregando simplesmente o evangelho que eu recebi de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele fala justamente isso. Então, e não era uma interpretação pessoal do apóstolo Paulo, nem de Pedro, nem de todos os apóstolos, mas ele se baseava na Escritura e nos ensinos de Cristo à sua igreja. E essa dependência, então, das Escrituras para a elaboração de doutrinas, ela é sintetizada numa máxima reformada. Nós falamos aqui a respeito da confissão de fé, e um dos pontos, deixa eu abrir aqui, que é uma regra de ouro, assim chamada. Existem algumas regras de ouro a respeito da interpretação da Bíblia. Primeiro aqui, texto fora de contexto é pretexto. Se você olhar, pegar um texto da Bíblia para tentar defender uma ideia, uma interpretação pessoal, veja o erro, né? Você vai pegar um texto isolado e vai usar aquele texto para defender uma sua ideia. Até aí, nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos, de acordo com a nossa fé, olhar um texto e aplicá-lo de forma que aquilo sustente o meu argumento, a minha ideia. Mas muitos problemas, muitos erros e heresias ocorreram justamente por usarem texto fora do contexto. Como nós falamos aqui a respeito dessa passagem, o apóstolo Paulo aqui, falando sobre as obras que vão ser provadas, testadas no fogo, não é em relação à salvação em si, mas sobre obras mesmo, daqueles crentes que estão trabalhando como obreiros na obra do Senhor. E as pessoas às vezes erram ao usar esse texto para falar sobre salvação. E existe uma outra regra de ouro, que a Escritura, ela interpreta ela mesma. Lá na Confissão de Fé, no capítulo 1, que fala sobre a Escritura Sagrada, no item 9, diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado, compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, quando alguém está ensinando, está pregando a palavra de Deus, seja quem ele for, nós temos que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude como os crentes de Bereia fizeram quando o apóstolo Paulo foi pregar aos crentes de Bereia. Vamos abrir lá em Atos capítulo 17, verso 11, que fala sobre essa parte, né, os crentes de Bereia. Atos capítulo 17, verso 11, que diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Perceba, a regra para você fazer uma interpretação é você usar a própria Escritura para ver se aquilo que está sendo dito realmente é passível de você receber como uma verdade. Existem, por exemplo, os evangelhos sinóticos, que falam a respeito do mesmo assunto, com coisas a mais, com coisas a menos. Quando você tem algum tipo de dúvida, esse é um exemplo, tá, meus irmãos? Você vai olhar, por exemplo, a passagem que fala sobre alguma parábola. Você vai usar um outro evangelho sinótico, ou seja, que é semelhante, conta as mesmas histórias, e você vai ver algumas coisas
que te ajudam a compreender melhor aquela passagem. Ou seja, está usando essa regra de ouro de pegar a própria Escritura e tentar compreender de uma forma melhor a respeito disso. A respeito do Messias, da mesma forma, olhar Isaías e outros profetas que falam a respeito de Messias para provar aquilo. Você está usando a própria Escritura como base para interpretar a Escritura mesmo. Então essa é uma das regras de ouro que a gente chama assim, sobre a interpretação bíblica. Então até aqui, a respeito do nascimento da doutrina, nós chegamos a essa conclusão. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Então não é uma interpretação pessoal propriamente dita, mas é a própria Escritura sendo utilizada para interpretar a própria Escritura. Em relação ainda a esse tema, sobre as tradições teológicas do cristianismo, nós vamos ver então a respeito como as interpretações foram mudando a história da igreja pós-apostólica, depois dos tempos bíblicos, principalmente ali nos primeiros séculos, depois chegando à Reforma Protestante, né? Então, na história da igreja, boa parte do tempo era honrar o princípio da unidade espiritual e evitar essas divisões, de criar novas denominações, novas religiões. Então, assim, o cristianismo ele teve de lidar com várias divisões ou dissensões dentro dos seus muros, né? Então, a primeira vez que ocorreram várias divisões, mas uma das primeiras que teve essa divisão, esse problema, ocorreu na Idade Média, em que havia uma igreja somente. Então, de um lado, representando as igrejas ocidentais, que foi liderada pelo bispo de Roma, chamado Papa, né? E também do outro lado, as igrejas orientais, lideradas por bispos também de Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, chegaram a algumas conclusões a respeito da igreja. Contrariou o cristianismo ocidental no Oriente, ou seja, a igreja de Roma, representada pelo Papa, não permitia que os padres se casassem. A igreja do outro lado permitia. Proibição de veneração a imagens tridimensionais, ou seja, estátuas. Hoje houve um racha, um lado ficou que poderia, outro lado não, apenas permitindo pinturas e não estátuas, etc. Depois a Reforma Protestante, que é mais conhecida, que foi mais conhecida por reformador Martinho Lutero, que houve uma discussão teológica a respeito de arrependimento e perdão. E depois nós vemos também a divisão que houve pelos discípulos de Armínio, e ficou muito conhecida como a divisão teológica entre calvinistas e arminianos, e por aí vai. Então, a conclusão que nós chegamos a respeito disso é que, embora a igreja ela tenha só um fundamento, cada um deve atentar para os materiais com que está construindo. Ou seja, o apóstolo Paulo usou alguns materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha. Então, nós devemos saber quais materiais nós estamos usando para construir sobre esse fundamento, pois o Senhor vai dar a cada um uma devida recompensa. Nós estamos buscando essa fidelidade a Deus. E a respeito, meus irmãos, de esse terceiro e último tema, que é a enciclopédia teológica. Dentro do campo teológico, dentro do campo do estudo da Bíblia, existem diversas áreas. Eu vou citar algumas aqui para a gente encerrar, e se os irmãos se interessarem a respeito disso, porque existem diversas áreas do campo da teologia em relação ao ensino da Bíblia. Primeiro, a teologia exegética, ou seja, você vai estudar o hebraico, o grego, você vai procurar extrair do texto da Escritura Sagrada o máximo possível do sentido que o texto queria trazer em relação àquela língua hebraica ou grego. Nós chamamos de teologia exegética. Teologia bíblica, que procura entender então as particularidades de cada escritor,
por que o apóstolo Paulo escreveu dessa forma, por que o Antigo Testamento tem essa linguagem, por que os profetas, cada um tinha uma peculiaridade. Então, isso nós chamamos de teologia bíblica. Outra teologia sistemática. Ou seja, a teologia sistemática, ela organizou diversos temas de uma forma bastante ampla da Bíblia, que inclui filosofia, história, doutrinas. Um tema muito conhecido que é a escatologia, é dentro da teologia sistemática, que fala sobre o estudo dos últimos tempos, de Jesus, ao retorno dele, à volta dele. Antropologia, que fala sobre o homem, a queda do homem. Outra teologia, chamada teologia filosófica, que é essa relação entre a fé cristã e a filosofia, e a cultura e as ciências da sua época também. Outro tema, teologia histórica, que você vai aprender sobre a história da igreja, o desenvolvimento da teologia ao longo da história, que é uma outra área dentro dessa enciclopédia teológica. Uma outra área chamada teologia pastoral, em que aqueles que querem se especializar, querem compreender mais sobre aconselhamento pastoral, sobre pregação, liderança eclesiástica, missiologia, são assuntos relacionados a essa teologia pastoral. Também sobre teologia prática, que é uma das áreas um pouco mais difíceis de serem estudadas, que fala sobre as implicações da doutrina cristã para a vida devocional, santificação, que é a parte mais difícil para as pessoas viverem, porque é viver em modo prático, como você colocar isso de uma forma prática, a teologia. Então perceba, existem diversos campos. Então, quando as pessoas, principalmente aqueles que estão envolvidos no ensino, nos seminários ou até mesmo nas igrejas, se especializam nessas áreas, vários tipos de teologia, ou seja, várias áreas dentro da teologia. Então, a teologia, ela se aprofunda em detalhes e se expande por várias áreas. E esse é o objetivo da igreja, de servir na obra de Deus como obreiros, e de ensinar os desígnios de Deus, os propósitos, os planos de Deus. A conclusão, meus irmãos, estamos encerrando aqui. Já que o apóstolo Paulo falou sobre essa construção desse edifício, a teologia é um edifício no qual muitos construtores estão construindo. Estão trabalhando desde os tempos antigos até nos tempos de hoje, e ainda muitos vão trabalhar nessa construção a respeito da teologia. Então, os fundamentos, eles são eternos. Aquilo que foi produzido, o alicerce, a base, isso é eterno. Mas cada obreiro, você, eu, estamos na obra de Deus, vai dar sua contribuição mais ou menos notável, mais ou menos fiel. Isso nós devemos chegar à conclusão. Nós vamos cometer equívocos nesse meio, nessa obra de Deus. Cabe a nós retornarmos para a Escritura Sagrada. Isso era um dos grandes lemas da Reforma, que é a sola Escritura, ou seja, retornar à Escritura e fazer uma revisão a respeito daquilo que você crê e entendeu e aprendeu a respeito da Palavra de Deus, e fazer esse contraponto, se realmente aquilo que você vive, prega, ensina ou aprendeu, realmente ela está bem alicerçada nesse fundamento. Então a nossa convicção é que o Senhor da igreja tem usado esses limitados esforços desses obreiros, seu e meu, para que através dos séculos guiar o seu povo em toda a verdade, até o dia em que o veremos como ele é. Então, que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Eu sei que foi uma aula com bastante assuntos aqui, uma aula muito teórica, mas a conclusão que nós podemos chegar é não correr rapidamente quando nós ouvimos a respeito de alguma coisa, mas sermos como aqueles crentes de Bereia, fazer essa análise por meio da Escritura Sagrada, se aquilo que está sendo dito realmente tem base. E não fazermos uma interpretação meramente pessoal, mas uma interpretação com a Escritura Sagrada. Porque senão, a partir do ponto que nós queremos ser achados como
mordomos, obreiros fiéis a Deus, nós vamos ter o cuidado de como interpretar e como receber, como ensinar e como trabalhar na obra de Deus, sabendo que o que o apóstolo Paulo diz, as nossas obras vão ser provadas no fogo. Se você usou palha, se você usou madeira, isso vai ser provado no fogo. Se você usou pedras preciosas, se você usou prata, ouro, também vai ser provado pelo fogo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a trabalhar na obra do Senhor e que um dia possamos ser encontrados como mordomos fiéis. É isso que deve ser o nosso desejo, é isso que creio que deve ser o desejo dos irmãos também. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Passamos já do tempo. Passo a palavra ao Jefferson, que vai encerrar aqui, Escola Bíblica Dominical.